Como João o Batista batizava as pessoas que vinham a ele? Porque, respondendo esta pergunta, nós saberemos como Jesus Cristo foi batizado. Porque Jesus Cristo foi batizado por João pelo mesmo método de batismo que João batizava as pessoas. Nós lemos no capítulo 1, no versículo 1, que as pessoas vinham a João para ser batizado por ele. E Mateus usa a mesma forma de expressão, dizendo que Jesus veio também. Isso quer dizer que é o mesmo método e no mesmo lugar. Então, se nós aprendemos a maneira ou método pelo qual João batizava as pessoas, nós saberemos como Jesus foi batizado. E a pergunta é essa: João, ele, observe, submergia as pessoas no Rio Jordão, ou ele lavava o rosto das pessoas na beira do rio, pegava uma caneca de água ali, um odre, e jogava na testa, na face, no topo, no cocorote da cabeça das pessoas? Ou as pessoas se prostravam de joelho na beirinha da água do Rio Jordão, e João colocava a mão na água e derramava sobre a cabeça dele, ou ele punha os dedos e borrifava e aspergia? Qual era o método de João Batista para batizar as pessoas? Como foi Jesus Cristo batizado? Ou será que João o Batista entrava na água, até no meio da cintura, com a pessoa a ser batizada, e ali dentro da água, colocava a mão na água e derramava sobre a cabeça da pessoa, e todo mundo saía da água com o coco molhado e as caras molhadas? Não sei para que entrar na água, mas é a pergunta a ser levantada. Ele aspergia a água. Acompanhe isso, porque isso é muito importante. Igrejas têm sido incendiadas, pessoas têm sido esfoladas vivas, enterradas vivas, banidas de famílias e vidas por causa deste ponto. Ele aspergia água sobre as pessoas, ele lavava a face, a cabeça das pessoas por efusão, ele aspergia, ou era efusão de água derramada, ou ele imergia as pessoas, batizando elas, imergindo. Porque ao responder essa pergunta, nós sabemos também como o Senhor Jesus Cristo foi batizado, qual é o batismo bíblico a ser realizado. Versículo de número 5 e o versículo de número 13, observe. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele. Bem, como João batizava? Qual era o seu método? É bastante óbvio, não é? João batizava por imersão, pés e cabeças debaixo da água. Por que imersão? Marque isso. Porque a imersão é o batismo, e o batismo é a imersão. Como ele batizava? Ele aspergia, ele lavava, ou ele imergia a pessoa. A palavra grega para submergir ou imersão é a palavra bapto ou baptizo. A palavra usada por Mateus e os demais evangelhos para o batismo de João é a palavra imersão, bapto, baptismo, baptiza, e todas as derivações da palavra imergir. Veja o versículo bem rapidamente agora, 6, 7, 11, 13, 14 e 16. Versículo 6. E eram por eles imersos, é a palavra baptizen, bapto, imersos no rio Jordão. Versículo 7, ao seu baptizen, batismo, imersão. Versículo de número 11, e eu em verdade vos, a mesma palavra imersão, traduzida como batismo com água. Versículo 14, João se opunha dizendo, eu preciso ser imerso, batizado por ti, e tu vens a mim. Versículo 16, e sendo Jesus batizado, imergido, subiu logo da água. Você percebe? Isso não é uma coisa pequena. A palavra grega para aspersão, sabe qual é? É a palavra raino, ou rantanzo. Ela não aparece aqui, ela não aparece em nenhum texto do Novo Testamento referente a batismo. Não é a palavra aspersão que aparece no contexto da cerimônia do batismo, é a palavra imersão, que é traduzida aqui como batismo. Eles eram imersos, é a palavra imersão. A palavra grega para lavar
que é encher a mão de água, uma caneca e derramar, efusão, é a palavra grega nipto. Essa palavra nipto não aparece aqui, é a palavra baptizem, bapto, imersão. Versículo 16: e sendo Jesus imerso, baptizou. Jesus foi imerso no Rio Jordão, seu rito cerimonial foi por imersão, seu batismo foi imersão, o seu batismo foi batismo. Sabe qual é a dificuldade aqui, meus irmãos? É que João Ferreira de Almeida, o tradutor, William Tyndale para o inglês e várias traduções, eles estão traduzindo do original para as suas línguas, não é? E aqui, nessa pequena palavra, foi batizado, batizando, no lugar de traduzir, eles trouxeram a palavra do grego para a sua própria língua, eles transliteraram. Eles poderiam ter simplesmente falado imergiu, imergindo no Rio Jordão, foi imerso. Mas eles decidiram manter o mesmo termo, batismo. Nós não temos essa palavra em língua portuguesa, é uma palavra técnica em português que se refere a batismo, não é? Você percebe? Se eles tivessem feito o que eles fizeram em todo o texto, traduzido também, em vez de trazer a palavra, e eles fizeram isso por certo constrangimento no século XVI aos seus amigos pedobatistas, para não ofendê-los, erraram. Se eles tivessem feito isso, não existiriam pedobatistas hoje, porque é muito claro o texto. Jesus foi imerso. Não é a palavra aspersão, rainô, que aparece aqui, nem a palavra efusão, nipto, que aparece aqui, mas é a palavra mergulhar, ir para dentro da água, até a cabeça ser coberta. Marcos capítulo 1, versículo de número 9, algo mais importante nessa questão gramatical aqui. Marcos 1, versículo 9, a narrativa do batismo do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, observe agora, foi batizado por João no Jordão. Você observa a partícula no, uma preposição. No grego é a preposição eis. Sabe o que eis significa no grego? Significa para dentro. Jesus foi batizado para dentro do Rio Jordão. Ah, pastor, não foi batizado na água, foi para dentro do rio. E o rio é o quê? É água? Certamente que não foi batizado para dentro do barranco. Ele entrou na água. Lá em Mateus é a preposição em, que é a tradução de no. Ele foi batizado no Rio Jordão, que significa que ele estava no dentro. Você tem a preposição pros, que é em direção. Percebe? Não é essa a preposição usada, é a preposição em, dentro do rio. Ele entrou no rio com João Batista. E aqui, para ser mais claro ainda, porque o Espírito de Deus tinha em vista que haveria confusão lá na frente entre pedobatistas, ele põe o termo grego, a preposição grega precisa, foi batizado para dentro das águas. Não há confusão na língua grega, por isso que a língua grega foi escolhida por Deus para a tradução, uma das razões do Novo Testamento, porque tudo é pau, pedra é pedra no grego. Você sabe de quem está falando aqui, não há dúvida, é a tradução que complica às vezes. E é isso que nós vemos aqui em Marcos, muito enfático. Volte a Mateus agora. Qual é o contrário de descer, de imergir? Um antônimo. Não é subir. Veja o versículo de número 16. E sendo Jesus imerso, batizado, subiu logo da água. Então ele entrou na água, baptizo, imerso, e ele subiu da água. Será que não está claro que o Senhor Jesus Cristo foi batizado por imersão? Ele entra na água e ele sobe. Os nossos amigos pedobatistas querem dizer, não, é isso que está dizendo aqui. É que ele foi para o rio, não quer dizer que ele entrou no rio, não, ficou na beira ali, e ele subiu do barranco do rio, indo embora, e o Espírito vai vir nele como pomba depois em algum lugar ali longe do rio. Mas não é isso que está dizendo. É imersão e subir para fora da água. Ainda dentro do rio, nós lemos que o Espírito de Deus se manifesta vindo em forma de pomba. Ele desceu, batizou, imergiu, e subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Isso é algo de grande importância. Onde João Batista batizava Jesus? Se o batismo é por imersão, então ele precisava de muita água, não é? Água suficiente para a pessoa conseguir se ajoelhar ou entrar dentro da água e imergir. João capítulo 3, versículo 23, abre comigo. João 3, 23. Ora, João batizava também em Enom, na região de Enom, junto a Salim. Por quê?
porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Você percebe? Se o batismo era aspersão, você não precisava de muitas águas, só um reguinho de água, ele metia a mão, ia um próximo. Se você tem uma poça de água, uma quantidade de água acumulada, muitas águas, isso é imersão, não é verdade? Mas nossos amigos pé do batismo fazem um malabarismo tão incrível para transformar muita água em qualquer outra coisa. E ali está o etíope, você se lembra em Atos capítulo 8, Filipe se aproxima pelo Espírito, evangeliza, prega o Evangelho baseado em Isaías 53, ele crê, ele entende o Evangelho, ele é nascido de novo. Ele diz, lá, eles estão andando na carruagem, Filipe sobe com eles, estão indo embora, passam do lado de um rio de água, muita água, e o eunuco aponta e diz, eis aqui água, o que me impede que eu seja imerso, baptizo nessa água? E Filipe diz, nada, se creres, que é um batismo de arrependimento e fé. Então ele diz, eu creio, confissão pública. Ele vai e ambos entram dentro da água e ele é batizado. Se o batismo fosse por aspersão, ele não precisava parar o carro e dizer, eis ali água. Ele diria, eis aqui água na minha garrafinha, no meu odre. O que me impede de ser aspergido? Vamos embora aspergindo. Vamos parar, água, imersão, batismo. Isso é o batismo bíblico, meus irmãos. Você precisa criar uma fantasia, uma mágica pé do batismo para transformar coisas tão óbvias e claras em aquilo que não está na palavra de Deus. Isso é um desaforo e um desrespeito e uma leviandade contra a clareza do Espírito na palavra de Deus. A palavra aqui, no batismo de João, no batismo de Jesus, é imersão. Alguns querem dizer que não significava imersão, significava aspersão. Mas tem que ser uma mágica muito poderosa para transformar imersão em aspersão. E dizer que a palavra significava aquilo que o contexto dizia. Não. O Espírito de Deus escolheu de propósito a palavra imersão para que você e eu soubesse que foi imersão. Se ele desejasse escolher aspersão, ele teria escolhido a palavra rainô, ou efusão, nipto, ou qualquer outra que comunicasse exatamente isso. As lavagens cerimoniais dos judeus, sabe como era? Era assim, batizava a mão dentro da água, era lavagem, mas por imersão. Vocês lembram das metretas, das bacias de água de pedra no casamento, nas bodas, que Jesus transformou em vinho? Era para isso, chegava na cerimônia e emergia 1, 2, 3, várias vezes. Calvino, você conhece Calvino? Ele foi um pedobatista. Em seu comentário sobre esse capítulo 3 de João 3:23, veja o que ele diz. A partir das palavras de João, em João 3:23, que havia ali muita água, pode-se deduzir que o batismo era administrado por João e Cristo mergulhando-se o corpo inteiro embaixo da água. Aqui percebemos como o batismo era administrado, pois eles submergiam o corpo todo na água. Isso é Calvino que está dizendo. O gravador está ligado. Ele não era ele batizava crianças, lembre-se disso. E usava de aspersão e de imersão. Mas pela sinceridade bíblica, ele percebeu e entendeu o que todo mundo deveria entender, que o batismo é por imersão. Em seu grande livro, As Institutas da Religião Cristã, no livro 4, capítulo 15, parágrafo 19, veja o que ele diz. Ele está tentando ali o contexto, deixa eu dar o contexto para alguém não dizer que eu estou falando palavras fora do contexto. O contexto, ele está defendendo que a igreja deve escolher o seu modo de batismo de acordo com o clima local. Imersão ou aspersão, etc. Mas sabe o que ele diz? Ele diz assim, as igrejas devem ter a liberdade de adotar um outro modo, embora seja evidente que o termo batizar no Novo Testamento significa imergir, e que essa forma de batismo pela imersão foi a praticada pela igreja primitiva. Interessante, não é? Meus irmãos, o batismo é imersão, porque a imersão é o batismo. Nós não temos tempo para lidar com o batismo infantil agora, estamos lidando com o método, apenas algo a ser dito. O batismo de João Batista preparando o caminho do Senhor foi simbolizado pelo ato de imersão. O batismo que o Senhor Jesus Cristo recebeu foi um batismo de imersão. E o batismo que ele comandou e instituiu aos seus discípulos para que a igreja realizasse foi também imersão. Mateus 28,
Versículo de número 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, imergindo-os, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se o batismo que o Senhor recebeu e instituiu foi por imersão, então quem é o homem ou quem é a igreja para alterá-lo? E de onde os grupos protestantes que aspergem e que também batizam bebês tiraram isso aí? Se eles não encontram no Novo Testamento? Bem, nós queremos responder essa pergunta. Esses grupos trazem o ranço do catolicismo romano, porque foi o catolicismo romano que criou esta novidade do batismo infantil e do batismo por aspersão. Tanto o método errado, efusão e aspersão, como o objeto errado, bebês. Nós não encontramos em todas as páginas da Bíblia um único, nem meio exemplo de um infante, um bebê sendo batizado. Nem mesmo comando para que bebês sejam batizados. E esses dois fatos deveriam ser o suficiente para cessar toda a controvérsia do batismo infantil. A simplicidade desse argumento de que não há nenhum exemplo, nem um comando, é tão poderoso que não deveria haver controvérsia. Alguns dizem assim, a maioria dos pedros batistas eles não respondem biblicamente, eles respondem por evasão. Eles fogem da pergunta dando outro exemplo silogístico. Ah, mas tem igreja por aí que batiza criança com 14, 18 anos, isso também está errado, mas isso não responde à pergunta. Não é verdade? De onde então aqueles que praticam o batismo de recém-nascidos têm sua base para tal prática? Bem, primeiro é um ranço do catolicismo romano. Eles colocam em segundo lugar, eles colocam grande ênfase na aliança, no pacto da aliança. Em Gênesis capítulo 17, onde Deus fala com Abraão, em referência à aliança que ele faz com Abraão e seus descendentes. E a aliança tem como símbolo a circuncisão, selo e símbolo. E os pedobatistas interpretam o batismo como o substituto neotestamentário da circuncisão do Velho Testamento. Mas mais que isso, se você irá começar uma conversa sobre o batismo cristão, o único lugar para começar é no Novo Testamento, porque é um batismo cristão. E você não pode concluir essa conversa apontando para os pais da igreja e a história da igreja, dizendo que há muita gente no século II e III que batizava por imersão em bebês e aspersão. Não, é no Novo Testamento, é na palavra de Deus. Por já termos lidado a fundo com essa segunda razão, em mensagens anteriores, deixe-me apenas passar de passagem, por esse tema, porque há muita confusão aqui. Observe, no século XVI nós tivemos a imensa reforma protestante, quando o poder e o domínio que o catolicismo romano exercia sobre o Ocidente foi fraturado. O ensino da salvação por obras, cumprimento de ritos, sinos, incensos, toda a parafernália pagã, o domínio do clero sobre as consciências humanas, a Bíblia, a palavra de Deus enterrada só na língua latina, a missa sendo celebrada de costa pelo padre, em uma língua que ninguém entendia, tudo isso foi gravemente fraturado, as cadeias foram rompidas, você já sabe bastante sobre a reforma. Os reformadores foram grandes homens, gigantes na fé, usados por Deus, no conhecimento da Escritura que eles tinham. Eles fizeram grandes coisas, Lutero, Calvino, Zwinglio, Beza e tantos outros. Mas há uma ilustração, eu gostaria que você capturasse a imagem, que representa de um modo interessante o que eles fizeram e deixaram de fazer. Pense sobre uma catedral católica medieval, vitrais, escuridão por dentro, sinos, esculturas grotescas de monstros representando o inferno, demônios e coisas como essa, um altar central, onde a missa é realizada, e a missa é um sacrifício incruento e sem sangue, onde Cristo é sacrificado, toda a missa. E ali naquela catedral, podridão, gente enterrada, aquelas coisas grotescas, escuras, tudo aquilo ali, toda a parafernália do teatro romano na missa, encobrindo e escondendo o evangelho das pessoas. Então os reformadores entram em cena, e eles se livram de toda a mobília daquela catedral grotesca, e se livram do altar central. Em lugar do altar central põe um púlpito, uma Bíblia imensa para ser pregada a palavra ali dentro. Em outras palavras, eles trouxeram o evangelho ali para dentro, e agora o evangelho é pregado diretamente da palavra, expositivamente, os oráculos de Deus sendo revelados à mente das pessoas.
Eles colocaram para fora as superstições e os ritos católicos romanos que escondiam o evangelho das pessoas. Algo tremendo, imenso foi feito na Reforma Protestante. E a palavra de Deus é trazida diretamente ao povo pela tradução dela nas línguas comuns. Mas a ilustração é essa. Os reformadores, eles nunca pensaram em não só mudar o interior e a mobília, mas eles nunca pensaram em derrubar o prédio inteiro. Por que não demolir o prédio horrível, essa catedral que cheira a morte, com ossos enterrados em toda parte, cheia de imagens grotescas, com seu formato de crucifixo, aquela ideia que só lembra de morte? Por que não se livrar de tudo? Por que apenas tirar o altar e colocar o púlpito? Bem, essas coisas são muito importantes. Trazer a palavra de volta, eles fizeram isso e fizeram muito, mas eles não fizeram tudo. Eles não se livraram do prédio, assim por dizer, isso é uma ilustração. O que essa ilustração quer dizer? Quer dizer que nos estágios iniciais da Reforma Protestante, os reformadores mantiveram ainda a forma da igreja, a forma como as coisas são feitas na igreja, o formato da igreja, o governo católico da igreja intacto. Eles mudaram por dentro o essencial, mas a estrutura de governo da igreja não foi alterada. E uma dessas coisas que eles deixaram na mesma posição sem alterar, isso foi muito, muito trágico, considerando a grande obra que eles fizeram, foi o rito católico romano do batismo infantil. Eles não removeram isso. Eles deixaram lá intacta aquela superstição vã do batismo de bebês e da aspersão. O sacramento do batismo, como chamam os católicos, foi deixado em pé. Foi somente uma outra geração de reformadores contemporâneos, aqueles primeiros reformadores, que começou a questionar essas coisas e dizer: por que nós continuamos a manter a ideia católica romana sobre a igreja? E governar a igreja da mesma maneira que os católicos? Por que não voltar ao modelo bíblico de governo? Por que nós batizamos bebês como eles batizam, de acordo com a superstição deles? E a pergunta é: por que os reformadores não mudaram essas coisas também e voltaram também à escritura nisso? Bem, queridos, eu não estou dizendo isso em tom de criticismo, porque foram grandes homens, que alcançaram muito, grandes instrumentos na mão de Deus. Nós não deveríamos esperar que eles cumprissem toda a obra de reforma de uma vez. Mas por que eles hesitaram quanto à questão do batismo, mesmo quando outros reformadores desafiaram eles, como desafiaram Lutero e desafiaram Calvino? A razão é essa: esses primeiros reformadores foram muito tentados. Quando Roma estava no controle, ela sempre tinha toda a nação debaixo do seu controle. Todo mundo na vila, na cidade, no país, ia à igreja por obrigação. Entrava pelo batismo, Roma tinha toda a nação, toda a vila. E a tentação pelos reformadores foi essa. Bem, nós trouxemos a palavra de Deus de volta, mas nós não queremos perder a audiência inteira. Nós não queremos que eles vão embora. Essa parte da tradição católica nós queremos continuar. Eles tinham uma boa intenção, que as pessoas continuassem ali para ouvir agora o Evangelho. Nós queremos que todas as pessoas do país, da vila, da paróquia, da cidade estejam na igreja e façam parte da igreja. E assim eles adotaram a ideia católica romana, observe, de uma sociedade sacra. Que a igreja é todo mundo que vive em um determinado local. Mas outros reformadores disseram: não. A igreja é composta apenas de pessoas salvas. Não de todas as pessoas de uma cidade. Membros da igreja somente podem ser aqueles que professam voluntariamente fé no Senhor, arrependidos, demonstram frutos de verdadeira conversão. Mas Lutero, Calvino e outros disseram: não podemos fazer isso, vamos perder a oportunidade que nós temos da grande audiência. Se nós concordarmos com isso, nos resta apenas um pequeno núcleo de crentes, de pessoas salvas na igreja, os verdadeiros convertidos. Nós não podemos perder o contato e a oportunidade de ter uma audiência cativa e o controle sobre elas. Assim, a reforma protestante no seu início não completou toda a sua reforma nesse período inicial. Foi uma tentação muito grande segurar todo mundo na igreja, fossem crentes ou não crentes, todo mundo na membresia da igreja. E eles, obviamente, precisavam justificar isso, não é? Biblicamente, para fazer isso. E essa foi a justificativa. Eles disseram: quando Deus fez uma aliança com Abraão, foi com Abraão e os seus filhos, toda a nação. Então hoje, quando nós definimos a igreja, nós definimos como sendo composta de pessoas que professam a fé em Cristo e também os seus filhos biológicos.
Abraão e seus filhos, crente Abraão e seus filhos, e o crente na igreja e os seus filhos. Então vamos batizar o bebezinho também, trazendo para dentro da igreja. A ideia de uma sociedade sacra. E assim está todo mundo dentro da igreja, os que professam em seus filhos, mas outros questionaram e disseram, não é aqueles que professam em seus filhos, somente aqueles que podem ter testemunho verdadeiro de serem crentes em Jesus, crer e ser batizado. Nós devemos orar pelas crianças, evangelizá-las, esperar por frutos, mas não coloque bebês na membresia, não os traga para dentro da igreja. A igreja deve ser formada por pessoas regeneradas, isso é o ensino da palavra de Deus. Então, duas divisões em colisão no início da reforma. Crentes e seus filhos através do batismo, somente crentes que demonstram profissão de fé verdadeira. E aqueles reformadores que defendiam o batismo infantil diziam, mas a Bíblia diz que a promessa foi para Abraão e seus descendentes. Então nós trazemos os crentes e seus descendentes para a membresia da igreja que representa o Israel de Deus. E aqueles que diziam diferente afirmavam, não, a promessa de Deus é para Abraão. Não era para ele e todos os seus descendentes biológicos, mas para Abraão, e observa, e seus descendentes espirituais, aqueles que crescem como Abraão, o pai da fé, creu. Aqueles que criam como Abraão, e Paulo nos diz isso em Gálatas 3,16, não é? Que a promessa de Deus não foi para Abraão e seus descendentes, mas para Abraão e seu descendente, como referência a Cristo. Sabe o que quer dizer? Que aqueles que estão em Cristo são descendências de Abraão, são salvos, pertencem ao Israel de Deus, são circuncidados no coração, devem ser membros da igreja, e não a descendência biológica, física de Abraão ao longo da história. Promessa para Abraão não diz para Abraão e toda a sua descendência física, mas Abraão e sua descendência, Abraão e Cristo, porque Cristo é a semente de Abraão, a semente da mulher, o descendente, a raiz de Davi. E aqueles que agora estão em Cristo são também descendentes de Abraão, são parte da igreja. Essa é a ideia. Deus disse a Abraão, haverá uma maravilhosa aliança, o meio de Deus lidar com o homem. E esse meio seria através de Cristo, que descenderia de Abraão, o pai da fé, a aliança de Deus com Abraão no passado, e Cristo. E todas as pessoas que creram como Abraão creu, antes de ser circuncidado, olhando para Cristo, são descendência de Abraão, assim por dizer, espiritual. Seriam esses descendentes espiritual do pai da fé, Abraão, não somente biológicos de Abraão, filhos de crentes, todos os seus descendentes biológicos, mas aqueles que creram com Abraão. É por isso que o batismo baseado em crer, em arrependimento, e tornar-se um membro, entrar na igreja visível, na membresia, é para aquele que crer. Somente esses pertencem à aliança espiritual. E dessa é a igreja formada daqueles que creem, não simplesmente porque uma pessoa nasceu de um pai, de uma mãe cristã, não é por nascimento, por pedigree religioso, por laços biológicos, mas pela fé crê. Não é esse nascimento da carne, meus irmãos, é nascimento do Espírito. É nascimento espiritual. Assim esses outros reformadores disseram, essa é a maneira de entender a palavra, as promessas feitas a Abraão, que uma igreja é composta de crentes, de salvos somente. Mas aqueles primeiros queriam manter a audiência cativa e criaram essa ideia da sociedade sacra. Foi isso que Calvino tentou fazer em Genebra. Mas é claro que isso não nos torna um pequeno grupo isolado de pessoas só salvos, porque os crentes pregam o Evangelho, estão em toda parte comunicando a graça de Deus, batendo em porta, encontrando pessoas, enviando missionários para trazê-los para Cristo, persuadindo almas a virem a Cristo. Mas a membresia da igreja, apenas daqueles que podem dizer, nasci de novo, Deus me transformou. São irmãos todos aqueles que foram salvos, sejam presbiterianos, sejam anglicanos, sejam congregacionais. Se nasceram de novo, são nossos irmãos. Embora denominacionalmente são primos, né? Porque tem métodos diferentes de agir. Mas para dentro da membresia da igreja, você precisa ser batizado como Jesus, imerso, porque essa é uma igreja batista, imersionista. Você não espere de nós receber uma pessoa aspergida, porque ela não foi batizada, segundo o método bíblico. Mas se foi salvo, é um irmão em Cristo. Mas se deseja entrar na membresia de uma igreja batista, imersionista, eu já morri para este mundo, eu já ressuscitei com Cristo, e agora devo me identificar com Ele nas águas. É por isso que nós rejeitamos o batismo infantil, porque não é bíblico, e por ser um ranço do catolicismo romano em muitas igrejas ainda hoje. E é por isso que esses grupos que representam os primeiros estágios da reforma protestante ainda trazem esse ranço católico do batismo infantil,
católico, da aspersão ou efusão católica, de um governo parecido com o governo católico, de ideias místicas da presença espiritual de Cristo nos elementos da ceia, um ranço místico do católico. Vêm os puritanos e começam a derrubar o prédio também, e tirar todo aquele negócio ritualista católico. E os batistas surgem por ali, uma reforma mais avançada, perdoe-me dizer isso, porque também voltaram ao ponto do batismo e da pregação expositiva e da membresia regenerada e do evangelho. Mas muitos amigos pedobatistas não gostam disso, é verdade, porque se você tira o batismo infantil deles e põe um método correto, imersão, e põe um pouco de vida na alma nesse povo, o que acontece com eles? Eles viram batistas reformados. Mas nós não vamos falar isso aqui porque o nosso objetivo não é ofender ninguém, é trazê-los de volta à palavra de Deus. Sabe por que a Confissão Batista de Fé de 1689 precisou ser escrita? Porque esses homens que criam como a palavra de Deus ensina, que somente crentes devem ser batizados, baseado em uma vida transformada, foram tão perseguidos e tão arrasados e caluniados, que eles precisaram escrever: nós cremos nisso, e nisso, e nisso, e nisso. Daí a confissão do que nós cremos. Não se envergonhe, conheça a palavra de Deus. Você está numa tradição de mártires, de crentes valorosos. Ame e conheça. Nós não queremos voltar à reforma, como muitos, nós queremos voltar à palavra de Deus. Nós somos uma igreja reformada segundo a palavra de Deus. Muitos querem voltar à reforma. O que eles querem voltar da reforma? Ao queijo e o vinho da reforma, a bar, a música clássica, a filosofia nominista. Nós queremos voltar à palavra de Deus. Os reformadores não voltaram à reforma, eles voltaram à palavra de Deus. E voltar à palavra de Deus é reformar e tirar todo o misticismo católico. E é uma grande reforma hoje em nossos dias, não é contra as loucuras do pentecostalismo e o mundanismo na adoração e o hedonismo cristão, uma vida voltada para si mesma, muito a ser reformado hoje em dia também.